banco de madeira parecia gelo sob meus joelhos, mesmo através do meu casaco de lã. Eu tinha escolhido este lugar de propósito. O mesmo banco onde Roman e eu nos ajoelhamos 20 anos atrás. Minha mão tremia na dele enquanto o padre Michael abençoava nossa união. Agora, na véspera de Natal, eu me ajoelhava sozinha. A igreja de São Nicolau não havia mudado. Os mesmos ícones olhavam das paredes escurecidas pela fumaça. Suas auréolas douradas capturavam o brilho de centenas de velas. O cheiro de incenso me envolveu como um abraço familiar, trazendo de volta memórias que passei uma década tentando enterrar. Meus dedos traçaram a borda gasta do banco, encontrando o pequeno sulco que havíamos esculpido com nossas iniciais naquele dia do casamento, quando ninguém estava olhando. R mais A para sempre. O para sempre durou exatamente 10 anos. Fechei os olhos, focando na voz do padre Michael, enquanto ele conduzia a congregação pela liturgia. Era por isso que eu tinha vindo. Pela paz, pela música, pelos rituais que não me pediam nada além de presença. Dar aulas de música na escola primária me mantinha ocupada na maioria dos dias. Mas a véspera de Natal pertencia a esta comunhão silenciosa com algo maior que minha pequena vida. As portas pesadas nos fundos da igreja rangeram ao abrir, deixando entrar uma rajada de ar de inverno que fez as velas dançarem. Eu não me virei. Atrasos eram comuns na véspera de Natal. Pessoas que vinham uma vez por ano por obrigação ou nostalgia. Os passos que ecoavam pelo corredor de pedra eram medidos, sem pressa. Então eles pararam. Eu senti antes de entender, aquela consciência elétrica de estar sendo observada. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Lentamente, contra todo instinto me dizendo para não olhar, eu virei a cabeça. Roman estava 3 bancos atrás de mim, congelado no meio do passo, como se tivesse entrado em uma parede invisível. 10 anos. 10 anos desde a última vez que o vi. Desde que ele me disse com olhos frios e inexpressivos que não me amava mais. Que nunca havia amado. Que nosso casamento tinha sido um erro desde o início. 10 anos desde que assinei os papéis do divórcio com mãos que não paravam de tremer. Minha gravidez de 2 meses ainda era um segredo que decidi guardar quando ele saiu pela porta. Ele parecia mais velho. Não apenas pelos fios prateados em seu cabelo escuro ou pelas linhas mais profundas ao redor de seus olhos, mas algo na maneira como ele se portava. Um cansaço que não existia antes. Ele usava um casaco preto caro sobre um terno escuro, mas sua gravata estava afrouxada, o botão de cima de sua camisa branca desabotoado. Seus olhos cinza-aço se fixaram nos meus com uma intensidade que me fez prender a respiração. Voltei-me para o altar, meu coração martelando contra minhas costelas. Não entre em pânico. Não corra. Ele é apenas mais uma pessoa na igreja na véspera de Natal. Mas minhas mãos se apertaram com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. A voz do padre Michael continuou, lendo o Evangelho de Natal em seus tons profundos e ressonantes. Forcei-me a focar nas palavras familiares, na história de Maria e José e o nascimento em um estábulo. Uma história sobre chegadas inesperadas e circunstâncias impossíveis. Que apropriado. Ouvi Roman se mover novamente, seus passos continuando pelo corredor. Mantive meus olhos fixos à frente, não me permitindo acompanhar seu progresso. Talvez ele se sentasse longe de mim. Talvez ele nem me tivesse reconhecido na penumbra das velas. O banco ao meu lado rangeu quando alguém se sentou. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu podia sentir o calor dele, sentir o cheiro de seu perfume. Diferente do que ele usava durante o nosso casamento, mais sutil, caro. Sentamos em silêncio, ambos olhando para o altar enquanto o padre Michael erguia o cálice. Alissa, meu nome em seus lábios depois de todos esses anos, enviou um arrepio através de mim. Sua voz estava mais baixa do que eu me lembrava, mais áspera, como se ele tivesse passado a década gritando ou em silêncio. Eu não respondi. Não conseguia. Minha garganta havia se fechado em torno de quaisquer palavras que eu pudesse ter formado. Eu não sabia que você ainda vinha aqui. Ele continuou em voz baixa, sua voz quase inaudível sob as entonações do padre. Ainda vinha aqui, como se eu tivesse sido quem partiu, como se ele tivesse algum direito de fazer suposições sobre minha vida. Encontrei minha voz, mantive-a estável e fria. Esta é a minha casa, Roman. Eu nunca saí. Ao contrário de você, as palavras pairaram não ditas entre nós. Ele ficou em silêncio por um longo momento.
Eu podia senti-lo olhando para mim, estudando meu perfil. Mantive meu olhar para frente, grata pelos anos que passei ensinando crianças barulhentas a ler música. Eu havia aprendido a manter a compostura sob qualquer circunstância. Você parece bem, ele disse finalmente. O absurdo da conversa fiada neste momento, neste lugar, fez algo amargo subir em minha garganta. Você também. Agora, por favor, eu gostaria de rezar. Senti, em vez de ver, ele se encolher com a dispensa. Bom, ele merecia pior do que isso pelo que havia feito. Pela maneira como ele estilhaçou nossa vida juntos com tanta crueldade casual. Eu não te amo mais, Alissa. Eu nunca te amei. Você deveria ter alguém que possa te amar de verdade. A memória daquelas palavras ainda tinha o poder de fazer meu peito doer. O padre Michael chamou a congregação para se levantar para a bênção final. Eu me levantei, Roman se levantando ao meu lado como uma sombra da qual eu não conseguia me livrar. A igreja se encheu de vozes enquanto todos recitavam a oração juntos. Mas eu mal os ouvia sobre o rugido em meus ouvidos. Isso não podia estar acontecendo. Não hoje à noite, não na véspera de Natal, quando eu prometi a Paulina que estaria em casa com chocolate quente e seus biscoitos de gengibre favoritos. Não quando eu finalmente encontrei paz em minha pequena vida. A missa terminou. As pessoas começaram a sair, cumprimentando amigos, abraçando a família. Eu permaneci enraizada no lugar, dividida entre o desejo desesperado de fugir e a estranha paralisia que havia tomado meus membros. Alisa, por favor. A mão de Roman pairou perto do meu cotovelo, mas não tocou. Podemos conversar por um momento? Eu me virei para encará-lo completamente pela primeira vez. De perto, as mudanças eram mais pronunciadas. Havia cicatrizes que eu não lembrava. Uma linha branca fina ao longo de sua mandíbula, outra desaparecendo em sua linha do cabelo. Seus olhos continham sombras que não estavam lá antes. Uma qualidade assombrada que o fazia parecer menos o homem confiante com quem me casei e mais alguém que viu coisas que gostaria de poder esquecer. Não há nada para conversar, eu disse, orgulhosa de quão firme minha voz permaneceu. Isso tudo foi resolvido há 10 anos. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que fez meu coração se contorcer. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas por favor, apenas 5 minutos. Ao nosso redor, a igreja estava se esvaziando. Logo estaríamos sozinhos, exceto pelo padre Michael, que arrumava o altar com eficiência praticada. Eu deveria dizer não. Deveria ir embora com minha dignidade intacta, meu segredo seguro. Mas algo em sua expressão me deteve. Não as sombras ou as cicatrizes, mas outra coisa. Um desespero que parecia ter se acumulado por anos. 5 minutos eu concordei em voz baixa. Não aqui, lá fora. Ele assentiu, o alívio inundando seu rosto tão abertamente que me assustou. Quando Roman se tornou tão fácil de ler? Peguei minha bolsa e casaco, passando por ele em direção à porta. Ele seguiu a uma distância respeitosa, sem tentar me ajudar com o casaco ou me tocar de forma alguma. Bom, eu não achava que conseguiria lidar com o toque dele agora, não com minhas emoções tão à flor da pele. A noite de dezembro estava terrivelmente fria. Estrelas afiadas como vidro no céu claro. A neve do dia anterior ainda cobria os degraus da igreja, compactada por inúmeros pés. Movi-me para o lado, longe das famílias que partiam, trocando saudações de Natal. Roman parou diante de mim, sua respiração formando nuvens no ar congelante. Por um momento, nenhum de nós falou. "Por que você está aqui?" Perguntei finalmente. "Na cidade. Quero dizer, você jurou que nunca mais voltaria." Eu menti. A simples admissão pairou entre nós. Eu menti sobre muitas coisas, Alisa. Algo em seu tom me fez estudá-lo com mais cuidado. Este não era o Roman que eu conhecia. Aquele homem era todo confiança e controle, nunca admitindo fraqueza ou falha. Esta versão parecia que havia sido quebrada e mal remontada. Então por que agora? Envolvi meus braços em volta de mim contra o frio. Por que voltar depois de todo esse tempo? Ele desviou o olhar para a pequena praça da cidade, onde uma árvore de Natal brilhava com luzes. Porque agora é seguro. Porque eu posso finalmente te contar a verdade. A verdade? Eu ri, o som áspero na noite silenciosa. Você me disse a verdade há 10 anos, Roman. Você não me amava. Nosso casamento foi um erro.
Você precisava ser livre. Eu me lembro de cada palavra. Aquelas eram as mentiras. Ele se virou para mim e em seus olhos eu vi algo que parecia angústia. Cada palavra foi uma mentira. Dei um passo para trás, meu coração de repente acelerado. O quê? Eu te amava. Sua voz era áspera, crua. Deus me ajude. Eu te amava mais do que qualquer coisa neste mundo. É por isso que eu tive que ir embora. As palavras não faziam sentido. Eu balancei a cabeça, confusa e com raiva. Isso não... Você não pode simplesmente... Havia pessoas atrás de mim, ele interrompeu, as palavras saindo mais rápido agora, como se ele as tivesse segurado por muito tempo. Rivais. Eles descobriram sobre você, Alisa. Eles ameaçaram te machucar, te matar, me fazer assistir. A única maneira de te manter segura era fazê-los acreditar que você não significava nada para mim. Eu o encarei, tentando processar o que ele estava dizendo. Então você partiu meu coração para salvar minha vida. É isso que você está alegando? Sim, sem hesitação. Eu te fiz me odiar para que eles te deixassem em paz. E funcionou. 5 anos atrás, eu eliminei todas as ameaças. Mas até lá, ele parou, sua mandíbula se contraindo. Até lá, eu pensei que você já tinha seguido em frente, encontrado alguém que te merecesse. Eu não tinha o direito de voltar para sua vida. Então por que você está aqui agora? Eu exigi, algo quente e perigoso subindo em meu peito. Porque eu sou fraco. A admissão pareceu custar-lhe, porque passei uma década vivendo com a memória do seu rosto quando te disse que não te amava. E não aguento mais, porque eu precisava te contar a verdade, mesmo que você me odeie por isso. A coisa quente e perigosa em meu peito explodiu. Você não pode fazer isso. Você não pode voltar para minha vida na véspera de Natal e pedir absolvição. Você me destruiu, Roman. Você me fez acreditar que eu não era digna de ser amada. Eu sei. Sua voz falhou. Eu sei e nunca vou me perdoar por isso. Mas você precisava saber a verdade. Você merecia saber. Olhei para este homem que um dia amei com todo o meu coração. Este estranho usando o rosto de Roman e senti algo mudar dentro de mim. Raiva, sim, mas também uma terrível e traiçoeira compreensão do que ele havia sacrificado. E por baixo de tudo, um segredo que me corroía há 9 anos. Você quer a verdade? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Tudo bem. Aqui está a minha. Você tem uma filha. A cor sumiu do rosto de Roman. Ele balançou um pouco como se eu o tivesse atingido fisicamente. O nome dela é Paulina, eu continuei, minha voz tremendo agora. Ela tem 9 anos. Eu estava grávida de 2 meses quando você foi embora, mas nunca te contei porque você deixou bem claro que não queria nada comigo. Uma filha? Ele sussurrou as palavras. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. Eu corrigi bruscamente. Você abriu mão de qualquer direito sobre ela quando foi embora. Ele me olhou com uma dor tão crua que por um momento quase me arrependi de ter contado. Quase. Como? Como ela é? Sua voz era quase inaudível. Apesar de tudo, apesar da raiva e da dor, eu me vi respondendo. Ela tem seus olhos, seu queixo teimoso, mas toca piano como eu, e ri de piadas terríveis, e é a melhor coisa que já me aconteceu. Alisa, eu... Ele parou, parecia lutar consigo mesmo. Eu não tenho o direito de pedir. Eu sei disso, mas eu poderia... Você me deixaria conhecê-la só uma vez? Todo instinto protetor em mim gritava para dizer não. Para pegar este segredo que guardei por quase uma década e continuar guardando-o para proteger Paulina da dor de saber que seu pai a abandonou antes mesmo de ela nascer. Mas pensei nas perguntas da minha filha sobre o pai dela. Perguntas que eu desviava com respostas vagas sobre como às vezes as pessoas não podiam ficar juntas. Pensei na maneira como ela estudava meu rosto quando eu dizia essas coisas, como se pudesse sentir as mentiras sob minhas palavras cuidadosamente escolhidas. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Isso é, não é mais só sobre você e eu. Paulina merece mais do que ter seu mundo virado de cabeça para baixo na véspera de Natal. Roman assentiu rapidamente. Claro, o que você precisar. Estou hospedado na antiga pousada na rua Maple. Quando você estiver pronta, se algum dia estiver pronta. Eu vou pensar sobre isso, eu interrompi. Isso é tudo que posso prometer. Isso é mais do que eu mereço. Ele tirou um cartão do bolso e estendeu-o. Meu número. Ligue a qualquer hora, dia ou noite.
Peguei o cartão sem olhar, coloquei-o no bolso do meu casaco. Eu deveria ir. Paulina estará esperando. Paulina, ele repetiu suavemente, como se testasse o nome em sua língua. É lindo. Eu me virei antes que ele pudesse ver as lágrimas ameaçando cair. Feliz Natal, Roman. Feliz Natal, Alissa. Afastei-me dele, da igreja, da verdade que esperou 10 anos para vir à tona. Atrás de mim, ouvi-o chamar mais uma vez. Eu nunca parei de te amar, nem por um único dia. Eu não me virei. Não conseguia. Em vez disso, continuei andando pela neve em direção à casa, em direção à minha filha, em direção a um futuro que de repente se tornou infinitamente mais complicado do que era uma hora atrás. A caminhada de São Nicolau para casa levou 15 minutos, mas minha mente percorreu uma década de decisões nesse curto espaço de tempo. Minhas botas rangiam na neve compactada nas calçadas ladeadas por luzes de Natal, passando por casas onde famílias se reuniam em janelas iluminadas e quentes. Famílias normais, famílias descomplicadas. Eu havia construído uma boa vida para Paulina e para mim. Pequena, sim, modesta, certamente, mas honesta, segura. O apartamento de 2 quartos acima da loja de música onde eu dava aulas de piano estava cheio de livros e instrumentos, e o tipo de caos gentil que vem de criar uma criança criativa. Tínhamos rotinas, panquecas no sábado de manhã, passeios no parque no domingo à tarde, noites de cinema na segunda-feira com pipoca no sofá. Agora Roman estava de volta, trazendo verdades que reescreviam toda a nossa história. Eu te amava mais do que qualquer coisa neste mundo. É por isso que eu tive que ir embora. Passei 10 anos acreditando que fui uma tola por confiar nele, por amá-lo, por pensar que nosso casamento significava algo. Eu me reconstruí em torno dessa narrativa. A mulher que foi enganada, que aprendeu a lição, que nunca mais seria tão ingênua. Agora ele estava me dizendo que a base dessa história era falsa. O apartamento estava escuro quando cheguei, exceto pelo brilho das luzes da árvore de Natal que eu havia montado na semana passada. Pendurei meu casaco com cuidado, compondo meu rosto antes de chamar. Paulina, cheguei, querida. Aqui. Sua voz veio da sala de estar. Encontrei-a enrolada no sofá com um livro, seu cabelo escuro, tão parecido com o de Roman, caindo sobre o rosto. Ela ergueu os olhos com aqueles olhos cinzas que eram exatamente do tom dele. E meu coração se apertou. Como eu nunca notei o quanto dele ela carregava. Como foi na igreja. Ela marcou seu lugar com um dedo, estudando-me com um olhar muito perceptivo que herdou de nós dois. Lindo. O padre Michael leu o Evangelho de Natal. Sentei-me ao lado dela, forçando normalidade em minha voz. O que você está lendo? O mesmo livro de ontem. Ela sorriu. A princesa acabou de descobrir que o dragão é, na verdade, o príncipe que foi amaldiçoado. Claro que era. Minha filha sempre amou histórias sobre identidades secretas e revelações inesperadas. O universo tinha um senso de ironia cruel. Com fome, prometi chocolate quente e biscoitos. Podemos fazer o chocolate quente juntas? Ela fechou o livro, desenrolando-se do sofá com a graça fácil da infância. Você parece triste, mamãe. Fazer chocolate quente juntas sempre ajuda. Pisquei para afastar as lágrimas repentinas. 9 anos de idade e ela conseguia me ler melhor do que ninguém. Isso parece perfeito. Na cozinha, entramos em nosso ritmo familiar. Paulina mediu o leite enquanto eu derretia o chocolate. Nossos movimentos sincronizados por anos cozinhando lado a lado. Ela conversava sobre seu livro, sobre o novo gatinho de sua amiga Ana, sobre a peça de Natal na escola na próxima semana. Normal. Isso era normal. Eu não podia deixar o retorno de Roman destruir isso. Mamãe! A voz de Paulina interrompeu meus pensamentos. Quem era aquele homem na igreja? Minha mão congelou no batedor. Que homem, querida? Aquele que sentou ao seu lado. Você parecia assustada quando ele entrou. Ela inclinou a cabeça. Aqueles olhos cinzas, muito sabidos. A mãe da Ana diz que as pessoas só ficam assim quando veem fantasmas. Pousei o batedor com cuidado, ganhando tempo. Quanto ela tinha visto? Eu pensei que ela estava com a família de Tatiana no fundo da igreja, não me observando. Um velho amigo, eu disse finalmente. Alguém que eu não via há muito tempo. Um bom amigo ou um mau amigo? A pergunta era tão simples, tão direta. Paulina sempre foi assim, cortando a complexidade para chegar ao cerne das coisas. Eu não tenho mais certeza, admiti, o que talvez fosse a resposta mais honesta que eu poderia dar.
Ela assentiu pensativamente, mexendo o chocolate. Às vezes, as pessoas podem ser as duas coisas. Minha professora, a senhora Vulova, é muito rigorosa, o que parece ruim, mas ela também é a melhor professora porque nos faz aprender as coisas direito. Eu a puxei para um abraço, respirando o cheiro de seu shampoo. Quando você ficou tão sábia? Eu sempre fui sábia. Você só percebe mais quando eu digo coisas que você precisa ouvir. Ela me abraçou de volta, depois se afastou com um sorriso. Podemos ter marshmallows extras hoje à noite? É véspera de Natal. Acomodamo-nos no sofá com nosso chocolate quente. Paulina aninhada ao meu lado, enquanto eu fingia assistir ao filme de Natal que ela havia escolhido. Na realidade, minha mente estava a quilômetros de distância, circulando em torno da revelação de Roman e da decisão impossível que ela exigia. Ele sacrificou nosso casamento para me manter segura. Ele me fez odiá-lo, suportou esse ódio por uma década, tudo para me proteger de ameaças que eu nunca soube que existiam. Era nobre, altruísta, irritante e completamente devastador para a vida que eu construí sobre as ruínas de nosso relacionamento. Depois que Paulina adormeceu, ela sempre dormia durante os filmes de Natal. Não importava o quão emocionantes, eu a levei para a cama, a cobri, beijei sua testa. Então, peguei o cartão de Roman do bolso do meu casaco. Cartão branco simples, um número de telefone em letras pretas simples. Nada mais. Nenhum nome de empresa, nenhum endereço, apenas uma maneira de contatá-lo. Sentei-me à mesa da cozinha, virando o cartão repetidamente em meus dedos. O que aconteceria se eu ligasse? Se eu o deixasse conhecer Paulina, ela iria querer saber quem ele era. Eu não poderia apresentá-la a um estranho e esperar que ela não fizesse perguntas. E o que eu diria a ela? Este é o seu pai, aquele sobre quem você pergunta há anos. Aquele sobre quem desviei perguntas porque não queria explicar que ele me disse que nunca me amou e foi embora antes de você nascer. Exceto que agora ele diz que tudo foi uma mentira para nos proteger de pessoas perigosas. E eu não sei mais em que acreditar. Meu telefone vibrou, me fazendo pular. Uma mensagem de Tatiana. Vi você conversando com alguém depois da igreja. Você está bem? Tatiana, minha melhor amiga desde a infância, que me abraçou enquanto eu chorava durante aqueles primeiros meses terríveis depois que Roman partiu. Que esteve lá quando Paulina nasceu. Que nunca disse eu te avisei, embora me tivesse alertado sobre me casar no mundo de Roman. Eu digitei de volta. Era o Roman. Ele diz que mentiu sobre tudo. Diz que partiu para me proteger. A resposta veio imediatamente. O quê? Estou indo aí. Não, Paulina está dormindo. Amanhã. Amanhã. Mas a Lisa, tenha cuidado. As pessoas não mudam tanto assim. Pousei o telefone. Tatiana estava certa em ser cautelosa. Roman estava envolvido em coisas que eu nunca entendi completamente durante nosso casamento. Negócios que aconteciam em horas estranhas, associados que me deixavam desconfortável, dinheiro que fluía de fontes que ele não explicava. Eu era jovem e apaixonada e disposta a ignorar os sinais de alerta. Eu não era mais jovem e tinha mais do que a mim mesma para proteger agora. Na manhã seguinte, dia de Natal, Paulina me acordou cedo, pulando na minha cama com o tipo de energia que só as crianças possuem ao amanhecer. Mamãe, mamãe, é Natal. Podemos abrir os presentes? Eu gemi, verificando o relógio. 6h15. Me dê 15 minutos para fazer café. Depois sim. Ela correu para a sala de estar enquanto eu cambaleava para a cozinha, minha cabeça confusa por ter dormido pouco. Fiquei acordada até quase 3 da manhã, lutando com memórias, possibilidades e medos. Café feito, juntei-me a Paulina perto da árvore. Mantivemos o Natal simples este ano. Alguns livros, alguns materiais de arte e um novo casaco de inverno que ela precisava de qualquer maneira. Ela rasgou cada pacote com deleite, exclamando sobre cada presente como se fosse um tesouro. Este é o melhor Natal de todos, ela anunciou, abraçando um caderno de desenho no peito. Melhor do que no ano passado, quando fomos patinar no gelo. Melhor diferente, ela sorriu. O ano passado foi o melhor de aventura. Este ano é o melhor de aconchego. Minha filha, a filósofa. Passamos a manhã fazendo o café da manhã juntas. Depois nos acomodamos para ler nossos novos livros. Pacífico, normal. Tudo o que eu trabalhei tanto para construir. Ao meio-dia, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu o encarei, minha frequência cardíaca subindo. Poderia ser qualquer um.
Um número errado, um operador de telemarketing no dia de Natal. Mas eu sabia quem era. Paulina, preciso atender no meu quarto. Continue lendo. Ok, ela assentiu distraidamente, já perdida em sua história. Fechei a porta do meu quarto antes de atender. Alô? Alisa, a voz de Roman, mais áspera do que ontem, como se ele também tivesse passado a noite acordado. Desculpe ligar. Sei que você disse que precisava de tempo, mas eu não consegui. Eu precisava saber se você está bem. Estou bem. A resposta automática. Não, você não está. Nem eu. Ele fez uma pausa. Estou sentado neste quarto de pousada desde a noite passada tentando descobrir o que dizer e continuo voltando à mesma coisa. Sinto muito por tudo. Por ter partido, por ter mentido, pelos anos que você passou acreditando que eu não te amava. Desculpas não mudam o que aconteceu. Eu sei, mas é verdade. Enfim, outra pausa. Você me conta sobre ela? Sobre a Paulina? Não espero mais nada. Apenas me conte sobre minha filha. O possessivo enviou um lampejo de raiva através de mim. Ela não é sua filha. Ele corrigiu rapidamente. Eu sei que não tenho direitos aqui, mas por favor, Alisa, mesmo que só um pouco. Afundei na minha cama, olhando para a porta fechada. Atrás dela, Paulina estava segura, feliz, alheia à conversa que remodelava seu mundo. Ela é inteligente, ouvi-me dizer. Assustadoramente inteligente às vezes. Ela lê constantemente, qualquer coisa que consiga colocar as mãos. E ela toca piano. Começou as aulas quando tinha 5 anos e nunca quis parar. Como você, sua voz era suave, quase reverente. Ela tem sua teimosia. Uma vez que ela decide algo, não há como mudar sua mente. Eu me vi quase sorrindo. No mês passado, ela decidiu que a cantina deveria servir comida melhor. Então, ela organizou uma petição. Conseguiu que metade da escola assinasse. Roman Hill, o som me surpreendendo. Eu não o ouvia rir há tanto tempo. Funcionou? Eles adicionaram um bar de saladas. Fiquei séria. Roman, eu não posso fazer isso. Não posso simplesmente conversar com você sobre a Paulina, como se fôssemos velhos amigos colocando o papo em dia. Eu sei, desculpe. Eu só... Ele parou. Eu perdi tanta coisa. 9 anos da vida dela, suas primeiras palavras, primeiros passos, primeiro dia de escola. Tudo porque eu pensei que estava te protegendo ao ficar longe. Você estava nos protegendo. Eu disse em voz baixa. Se o que você disse sobre as ameaças era verdade, era verdade. Cada palavra, sua voz endureceu. A organização Volkov tinha fotografias suas, Alisa. Planos. Eles iam te levar, te machucar, te usar contra mim. A única maneira de te salvar era fazê-los acreditar que você não significava nada. Um arrepio percorreu minha espinha. Os Volkovs, lembro-me desse nome. Seu associado, Kirill, os mencionou uma vez. Meu ex-associado. Kirill está aposentado há 5 anos, vivendo tranquilamente no campo. O tom de Roman suavizou novamente. As ameaças se foram, Alisa. Eliminadas. Eu me certifiquei disso antes mesmo de considerar voltar. E o que isso significa? Eliminadas. Silêncio. Deixa pra lá. Eu não queria saber. Não conseguiria lidar com o conhecimento. Roman, eu preciso de mais tempo. Isso é demais, muito rápido. Claro, eu entendo. Ele hesitou. Mas, Alisa, obrigado por me contar sobre a Paulina ontem à noite, por não guardar mais esse segredo. Depois que desligamos, sentei-me no silêncio do meu quarto, processando. Roman havia eliminado ameaças. Ele passou 5 anos garantindo que era seguro antes de retornar. O que um homem como Roman fazia para eliminar ameaças? Passei 10 anos me convencendo de que não conhecia toda a extensão de seus negócios. Mas eu sempre soube o suficiente. Sabia que seu dinheiro vinha de lugares que empresários comuns não discutiam. Sabia que seus associados eram homens perigosos. Sabia que nossa vida confortável havia sido construída sobre alicerces que eu tinha medo de examinar. Talvez eu tenha sido tão covarde quanto ele se acusou de ser. Uma batida na minha porta. Mamãe, você está bem aí? Abri e encontrei Paulina, a preocupação vincando seu pequeno rosto. Estou bem, querida. Apenas uma ligação de trabalho no Natal. Ela ergueu uma sobrancelha. Meu gesto, aprendido ao me observar. Deve ser importante. Era. Puxei-a para um abraço. Quer fazer biscoitos de Natal? Passamos a tarde na cozinha, abrindo massa e cortando formas, decorando com glacê colorido. Paulina tagarelava sobre seus amigos,
seus planos para as férias de inverno, a nova série de livros que queria começar. Normal, seguro, meu. Mas no fundo da minha mente as palavras de Roman ecoavam. Eu tenho uma filha. Perdi 9 anos da vida dela. E sob minha raiva, sob meu medo, um pensamento traiçoeiro continuava surgindo. Paulina merecia conhecer seu pai. Mesmo que eu nunca pudesse perdoá-lo por ter partido, mesmo que eu nunca pudesse confiar nele novamente, minha filha merecia a verdade. Naquela noite, depois que Paulina estava na cama, peguei meu laptop. Evitei procurar o nome de Roman online por anos, não querendo saber o que ele havia se tornado. Agora, eu precisava entender quem eu estava potencialmente convidando de volta para nossas vidas. Os resultados da busca foram surpreendentemente escassos. Algumas menções a negócios de anos atrás. Um obituário de seu pai de 15 anos atrás. Nada recente. Era como se ele tivesse deliberadamente apagado sua pegada digital. Tentei pesquisar pela organização Volkov. Os resultados foram mais esclarecedores e muito mais assustadores. Notícias sobre prisões, investigações, um julgamento 5 anos atrás que resultou em múltiplas condenações. A organização havia sido desmantelada. Roman fez parte disso? Ele ajudou a destruir as pessoas que me ameaçaram? Meu telefone vibrou. Outra mensagem de Tatiana. Pergunta séria. Você ainda o ama? Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo antes de digitar. Eu não sei. Eu não sei mais de nada. Então descubra antes de deixá-lo conhecer a Paulina. Ela merece clareza, não confusão. Ela estava certa. Claro que estava certa. Mas como eu deveria encontrar clareza nesta confusão de amor antigo, dor recente, mentiras protetoras e verdades impossíveis? Olhei para o cartão de Roman novamente, ainda sobre a mesa da cozinha onde o deixei. Um telefonema poderia mudar tudo, ou um telefonema poderia manter tudo igual. A escolha, terrivelmente, era inteiramente minha. 3 dias se passaram antes que eu ligasse para ele. 3 dias de Paulina fazendo perguntas inocentes sobre o velho amigo na igreja. De Tatiana passando com olhares sugestivos e avisos gentis. De mim deitada acordada todas as noites, pesando escolhas impossíveis. Na terceira noite, eu estava na janela do meu quarto, observando a neve cair sobre a cidade adormecida. Paulina estava dormindo, o apartamento silencioso, exceto pelo assobio familiar do antigo radiador. Peguei meu telefone antes que pudesse pensar demais. Roman atendeu no primeiro toque. Alisa, precisamos conversar. Conversar de verdade. Não pelo telefone. Mantive minha voz baixa, ciente do quarto de Paulina logo no corredor. Amanhã, depois que eu deixar a Paulina na escola. O café na rua principal, às 9. Estarei lá. Alívio inundou sua voz. Obrigado. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais, antes que eu pudesse mudar de ideia. Na manhã seguinte, segui nossa rotina no piloto automático. Café da manhã, vestir Paulina para a escola, levá-la por 3 quarteirões até o prédio da escola primária, onde eu dava aulas de música 2 vezes por semana. Ela conversava sobre o concerto de inverno que se aproximava, sobre querer tocar uma peça solo. Posso tocar o noturno de Chopin? Aquele que você toca às vezes quando pensa que estou dormindo. Olhei para ela. Você ouve isso? Você o toca quando está triste. Ela disse isso de forma natural, sem julgamento. Te faz sentir melhor, mas também te faz chorar às vezes. Eu consigo ouvir do meu quarto. 9 anos de idade e ela via tudo. Apertei sua mão. Podemos trabalhar no Chopin. É desafiador, mas acho que você está pronta. Porque sou teimosa como meu pai. Ela perguntou casualmente, mas percebi o cálculo em seus olhos. Parei de andar. Paulina, o quê? Você disse que o homem na igreja era um velho amigo, mas você também disse que herdei minha teimosia do meu pai. Ela olhou para mim, aqueles olhos cinzas assustadoramente diretos. Ele era meu pai? É por isso que você parecia lá assustada? Meu coração martelou. Eu a subestimei e presumi que ela havia aceitado minhas explicações vagas. Querida, não é a hora. Você sempre diz isso. Sua voz permaneceu calma, mas ouvia a mágoa por baixo. Você diz que vamos conversar sobre isso mais tarde, mas o mais tarde nunca chega. Não sou mais um bebê, mamãe. Eu posso lidar com a verdade. Chegamos aos portões da escola. Outras crianças passavam por nós, cumprimentando Paulina. Ela acenou distraidamente, esperando minha resposta. Sim, eu disse finalmente. Aquele era seu pai. Mas é complicado, e eu prometo.
Eu realmente prometo que vamos conversar sobre isso em breve, depois que eu mesma entender melhor. Ela estudou meu rosto por um longo momento. Depois assentiu. Ok, mas em breve, mamãe. Não o seu um dia desses de sempre. Observei-a correr para se juntar aos amigos, meu peito apertado. Como minha garotinha se tornou tão perceptiva? E como eu deveria protegê-la disso quando ela podia ver através das minhas defesas? O café na rua principal estava quase vazio às 9 horas de uma manhã de dia de semana. Roman sentou-se no canto dos fundos, um café intocado à sua frente. Ele se levantou quando entrei, um gesto de respeito que pareceu estranho depois de tudo entre nós. Pediu um chá no balcão. A garçonete, a jovem Sônia da minha aula de música, sorriu com conhecimento de causa, e então me juntei a ele na mesa. Obrigado por vir, Roman disse em voz baixa. Não fiz isso por você. Envolvi minhas mãos na caneca quente que Sônia trouxe. Paulina me perguntou esta manhã se você era o pai dela. Ela é inteligente demais para o próprio bem. Algo cruzou seu rosto. Orgulho misturado com arrependimento. O que você disse a ela? A verdade, que você é o pai dela, mas é complicado. Encarei seus olhos. É por isso que precisamos conversar. Se eu vou deixar você entrar na vida dela, preciso entender o que isso significa. Tudo. Ele assentiu lentamente. O que você quer saber? Tudo. Comece com os Volkovs. Você disse que eles me ameaçaram. Como? Quando? Roman olhou para o café. Quando falou, sua voz era cuidadosamente controlada. Começou cerca de um ano antes de eu partir. Havia uma disputa territorial. Os Volkovs queriam acesso a rotas de transporte que controlávamos. Quando me recusei a negociar, eles começaram a procurar uma vantagem. E eles me encontraram. Eles nos encontraram, nosso casamento. Ele ergueu os olhos, seus olhos cinzas escuros com fúria antiga. Kirill me trouxe fotografias. Você saindo da escola de música, fazendo compras no mercado, tomando café com Tatiana. Eles estavam te seguindo há semanas, documentando sua rotina. Um arrepio percorreu-me, apesar do café quente. Você nunca me contou. Aumentei a segurança sem explicar o porquê. Mandei homens te vigiarem à distância, mas os Volkovs eram pacientes. Eles esperaram até que eu pensasse que tinha resolvido. Então eles enviaram uma mensagem. Sua mandíbula se contraiu. Eles me enviaram sua aliança de casamento, a que eu te dei. De alguma forma, eles entraram em nossa casa, a pegaram da sua caixa de joias e a devolveram para mim com um bilhete. O que o bilhete dizia? Da próxima vez levaremos mais do que joias. Suas mãos se fecharam sobre a mesa. Foi quando eu soube que tinha que te tirar de lá, longe de mim, longe daquele mundo completamente. Mas eles estavam observando. Se eu simplesmente te mandasse embora, eles saberiam que era para te proteger. Eles te seguiriam. Então você me fez te odiar. As peças se encaixaram. Você fez parecer que estava me descartando. Eu te disse coisas que sabia que te machucariam mais. Que nunca te amei. Que nosso casamento foi um erro. Que você estava me atrasando. Sua voz ficou áspera. Eu vi seu rosto se desfazer, Alisa. Eu te vi tentar não chorar, tentar manter sua dignidade enquanto eu destruía tudo entre nós. E eu não podia explicar, não podia te consolar, não podia fazer nada além de continuar mentindo até que você acreditasse. Lembrei-me daquele dia, da precisão fria de suas palavras, da maneira como ele me olhou como um estranho. Pensei que meu coração estava se partindo então. Agora eu entendia que o dele também estava. Os papéis do divórcio, eu disse. Você nunca os assinou, porque nunca nos divorciamos de verdade. Não no meu coração. Ele encontrou meus olhos. Eu precisava que eles acreditassem que tínhamos acabado. Mas não consegui tornar legal. Não consegui tornar permanente. Não é assim que funciona, Roman. Você não pode manter um pé na porta enquanto queima todo o resto. Eu sei que não é justo, mas estou tentando explicar. Eu entendo a explicação. Eu interrompi. O que não entendo é por que você voltou agora. Você disse que as ameaças foram eliminadas. O que isso significa? Você os matou? A pergunta direta pairou entre nós. Roman não se abalou. A organização Volkov foi desmantelada há 5 anos através de uma combinação de ação policial e colapso interno. Vários membros importantes estão na prisão. Outros estão mortos, embora não diretamente por minha mão.
Ele fez uma pausa. Forneci provas aos investigadores federais, testemunho. Ajudei-os a construir o caso. Você se tornou um informante. Eu não esperava por isso. Fiz o que era necessário para garantir que você estaria segura que eu poderia voltar para casa eventualmente. Sua voz baixou. Passei 5 anos garantindo que todas as ameaças fossem neutralizadas, todas as conexões cortadas. Depois, passei outros 5 anos me convencendo de que não tinha o direito de voltar, que você havia construído uma vida melhor sem mim. Então por que você voltou? Porque sou egoísta, a admissão foi crua. Porque eu não aguentava mais 1 ano sem te ver, sem saber se você estava feliz. Eu disse a mim mesmo que apenas olharia, apenas confirmaria que você estava bem e depois iria embora novamente. Mas quando entrei naquela igreja e te vi, ele parou. Eu não consegui ir embora. Não de novo. Bebi meu chá, ganhando tempo para pensar. Você fala sobre o que você precisava, o que você decidiu. Mas você nunca perguntou o que eu precisava. Você tomou todas essas decisões por mim. Partir para me proteger, ficar longe para me deixar seguir em frente. Voltar porque estava solitário. Onde estava minha escolha em tudo isso? Você está certa. Você está absolutamente certa. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu te tratei como algo a ser protegido, em vez de uma parceira que merecia a verdade. É o que eu conhecia. Meu pai me criou para pensar que proteção significava controle. Levei anos para entender o quão errado isso era. Anos depois de você já ter destruído nosso casamento. Sim. O simples reconhecimento me surpreendeu. Eu esperava desculpas, justificativas. Em vez disso, ele apenas ficou lá, aceitando minha raiva como sua devida. Eu preciso de condições, eu disse finalmente. Se você vai conhecer a Paulina, se vai fazer parte da vida dela, tem que haver regras. Qualquer coisa, o que você quiser. Primeiro, honestidade. Chega de mentiras protetoras. Se algo perigoso estiver acontecendo, você me conta. Não sou uma criança para ser protegida da realidade. Ele assentiu. Concordo. Segundo, você não toma decisões sobre a Paulina sem me consultar. Nem onde ela vai para a escola, nem que atividades ela faz. Nada. Sou a mãe dela há 9 anos. Você não pode chegar e assumir o controle. Claro, você é a mãe dela. Você sabe o que é melhor para ela. Terceiro, você precisa entender que ela pode não querer um relacionamento com você. Ela pode ficar com raiva, confusa ou com medo. Se ela decidir que não te quer na vida dela, você aceita isso e não a pressiona. Este o fez se encolher, mas ele assentiu. Se é o que ela quer, eu respeitarei. E quarto, eu fiz uma pausa, reunindo coragem. Você tem que me contar a verdade completa sobre o que você fez, não referências vagas a negócios ou eliminação de ameaças. Preciso saber exatamente que tipo de homem você é agora, do que você é capaz, para que eu possa decidir se quero isso perto da minha filha. O silêncio se estendeu. Roman olhou pela janela para a rua coberta de neve, sua expressão indecifrável. Eu nasci em um mundo que você mal vislumbrou durante nosso casamento. Ele disse finalmente. Meu pai controlava o transporte, importações, várias empresas que operavam em áreas cinzentas da lei. Herdei esse mundo aos 25 anos, quando ele morreu. Por anos, eu disse a mim mesmo que era diferente dele, que poderia limpar os negócios, torná-los legítimos. Mas você não conseguiu. A infraestrutura era muito profunda. Muitas pessoas dependiam dela. Muitas conexões que não podiam ser desfeitas sem destruir tudo. Ele olhou de volta para mim. Não me orgulho do que fiz durante aqueles anos, Alissa. Eu contornei leis, fiz acordos com pessoas perigosas, usei intimidação e influência para proteger nossos interesses. Você machucou pessoas? Não diretamente. Nunca matei ninguém. Nunca mandei matar ninguém. Mas lucrei com um sistema que machucava pessoas. Sua voz era firme, inabalável. Quando os Volkovs te ameaçaram, percebi que não podia continuar vivendo em ambos os mundos. Não podia ser seu marido e também ser o que o império do meu pai exigia. Então eu escolhi você. Tornei-me um informante. Ajudei a desmantelar a própria organização que herdei e passei a última década tentando construir algo limpo. O que você faz agora? Sou dono de uma pequena editora. Imprimimos livros, clássicos, poesia, autores locais. Dá o suficiente para viver, nada mais. Todo o dinheiro de antes eu doei. Financiei anonimamente escolas, hospitais,
programas para comunidades que os negócios da minha família prejudicaram. Ele encontrou meus olhos. Sei que isso não apaga o que foi feito, mas estou tentando ser alguém diferente, alguém que talvez mereça uma chance de conhecer sua filha. Eu o estudei do outro lado da mesa. Este não era o homem confiante com quem me casei, certo de seu poder e lugar. Este era alguém que havia sido quebrado e reconstruído em algo mais quieto, mais humilde. Uma editora, eu repeti. Onde? Tenho me mudado sem um lar permanente. Eu pensei, ele hesitou. Pensei que se você concordasse em me deixar ver a Paulina, eu poderia me estabelecer aqui, abrir uma livraria na cidade, ficar por perto, mas não ser intrusivo. Você está planejando ficar, se mudar de volta para cá permanentemente. Apenas se você permitir. Se minha presença machucar você ou a Paulina, eu a verei em outro lugar. Eu viajarei. O que funcionar para você? Eu queria dizer não. Queria dizer a ele que ele havia perdido o direito de viver em nossa cidade quando foi embora. Mas pensei nas perguntas de Paulina sobre seu pai, na maneira como ela estudava as crianças com seus pais em eventos escolares, na neutralidade cuidadosa que ela mantinha quando outras crianças falavam sobre suas famílias. Há uma loja vazia na rua Oak, ouvi-me dizer, ao lado da loja de antiguidades. Está vaga há anos, mas tem uma boa estrutura. Funcionaria bem para uma livraria. A esperança brilhou em seus olhos. Você quer dizer? Quero dizer que vou pensar sobre isso. Tudo isso. Levantei-me pegando meu casaco. Preciso conversar com a Paulina. Explicar as coisas direito antes que ela te conheça. Isso pode levar tempo. Quanto tempo? Ele se levantou também, cuidadoso para não me pressionar. Não sei. Semanas, talvez. Não vou apressar isso só porque você está impaciente. Eu entendo. O que ela precisar? Ele fez uma pausa. Alisa, sei que não mereço sua confiança, mas obrigado por considerar isso. Por me dar qualquer chance. Olhei para ele, realmente olhei para ele pela primeira vez desde a véspera de Natal. As cicatrizes, os fios prateados em seu cabelo, o cansaço em seus olhos. Ele também pagou um preço por suas escolhas. Talvez não o mesmo preço que eu paguei, mas um preço, no entanto. Não estou fazendo isso por você, eu disse em voz baixa. Estou fazendo isso pela Paulina. Ela merece conhecer o pai, mesmo que eu nunca possa te perdoar por nos deixar. É tudo o que estou pedindo. Sua voz era áspera. Uma chance de conhecer minha filha, de tentar reconquistar uma fração do que joguei fora. Deixei-o lá, saí para a manhã fria de dezembro. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da secretária da escola dizendo que Paulina havia esquecido sua pasta de música. Se eu poderia levar. Sorri, apesar de tudo. Minha filha, tão brilhante, mas tão distraída quando se tratava de coisas práticas. Tão parecida com Roman nesse aspecto. Naquela noite, depois que Paulina estava na cama, sentei-me à mesa da cozinha com um caderno em branco e comecei a escrever uma linha do tempo dos eventos, perguntas a fazer, maneiras de explicar verdades complicadas a uma criança de 9 anos sem esmagá-la. Seu pai nos amava, mas partiu para nos manter seguros. Seu pai é um bom homem que fez coisas ruins. Seu pai quer te conhecer, mas não vai forçar sua entrada em sua vida. Como eu comunicaria tudo isso sem confundi-la, sem fazê-la se sentir responsável por decisões de adultos e histórias complicadas? Meu telefone tocou. Tatiana. Então? Ela perguntou sem preâmbulos. Como foi com o Roman? Contei tudo a ela. Os Volkovs, as mentiras protetoras, sua transformação na última década. Ela ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente fazendo pequenos sons de reconhecimento. Alisa, ela disse quando terminei. Preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta consigo mesma quando responder. Ok, você ainda o ama? Abri a boca para dizer não. A palavra não saía. Eu não sei, admiti finalmente. Eu amava quem ele era. Odeio o que ele fez, mas essa pessoa que ele é agora. Não o conheço bem o suficiente para amá-lo ou odiá-lo. Então talvez seja por aí que você comece, Tatiana disse gentilmente. Não tentando reconciliar o passado, mas conhecendo quem ele é agora, pelo bem da Paulina. Depois que desligamos, voltei ao meu caderno, adicionei uma nova seção. Coisas que preciso saber sobre o Roman agora. A lista ficou mais longa do que eu esperava. Sua rotina diária, suas crenças,
seus planos para o futuro, se ele ainda tomava seu café preto ou havia desenvolvido um gosto por açúcar, se ele ainda cantarolava inconscientemente quando lia, se as pequenas intimidades do casamento haviam sobrevivido à década de separação. Me peguei e risquei os últimos itens. Essas não eram coisas que eu precisava saber. Eram coisas que eu queria saber. E essa distinção importava. Do lado de fora da minha janela, a neve continuava a cair. Em algum lugar do outro lado da cidade, Roman provavelmente também estava acordado, pensando na filha que nunca conheceu e na esposa, ex-esposa, que segurava todas as suas esperanças em suas mãos cautelosas. Olhei para a foto da escola de Paulina na geladeira. Seu sorriso com dentes faltando, seu cabelo selvagem escapando das tranças, seus olhos, os olhos de Roman, brilhando de riso. Seu pai quer te conhecer, sussurrei para a foto. E acho que talvez eu vá deixá-lo. A decisão, uma vez tomada, assentou-se em meus ossos com uma finalidade que parecia ao mesmo tempo aterrorizante e inevitável. Amanhã eu começaria a conversa com Paulina. Amanhã eu começaria o trabalho cuidadoso de reconstruir o que Roman havia destruído. Mas esta noite eu me permiti sentir o peso de tudo. A raiva e a dor, sim, mas também a menor e mais traiçoeira centelha de esperança. Esperei até sábado de manhã para conversar com Paulina. Ela estava de bom humor. As férias de inverno haviam começado. E ela dormiu até quase 9, um luxo raro. Fizemos panquecas juntas, ela em pé no banquinho para alcançar a frigideira enquanto eu supervisionava. Podemos ir patinar no gelo hoje? Ela perguntou, virando uma panqueca com habilidade. A mãe da Ana disse que vão abrir a pista no parque. Talvez mais tarde. Primeiro preciso conversar com você sobre algo importante. Ela olhou para mim, lendo a seriedade em meu tom. Sobre meu pai. Não era uma pergunta. Eu deveria saber que ela estava esperando por essa conversa desde a véspera de Natal. Sim, sobre seu pai. Desliguei o fogão, movi as panquecas para os pratos. Vamos nos sentar. Acomodamo-nos à mesa da cozinha, panquecas entre nós. Paulina despejou o xarope com cuidadosa concentração, mas eu podia sentir sua atenção totalmente focada em mim. Você sabe, eu sempre te disse que seu pai e eu nos separamos antes de você nascer. Comecei. Ela assentiu, cortando suas panquecas em quadrados precisos, como sempre fazia. O que eu não te contei foi o porquê. Eu não te contei porque eu mesma não entendia até muito recentemente. Respirei fundo. Seu pai partiu porque estava tentando nos proteger de pessoas perigosas. Ele pensou que a única maneira de nos manter seguros era fazer essas pessoas acreditarem que não nos importávamos mais com ele. Paulina pousou o garfo. Então ele mentiu sobre não nos amar, sobre não me amar. Ele ainda não sabia de você. A velha dor cintilou. Descobri que estava grávida depois que ele já tinha ido. Por que você não contou a ele? Porque ele disse coisas tão dolorosas quando partiu. Eu pensei que ele realmente não me queria. Não queria uma família. Eu estava com raiva e com medo. Estendi a mão sobre a mesa, peguei sua pequena mão na minha. Eu estava errada. Eu deveria ter contado a ele, mas estava tentando te proteger à minha maneira. Ela absorveu isso, seus olhos cinzas pensativos. Então, vocês dois mentiram para proteger as pessoas. Isso parece um padrão ruim. Quase ri de sua franqueza. Você está absolutamente certa. É um padrão ruim. Ele ainda é perigoso? As pessoas perigosas, quero dizer. Não, seu pai passou anos garantindo que eles não pudessem mais machucar ninguém. É por isso que ele voltou, porque finalmente é seguro, e ele quer me conhecer. De novo, não era uma pergunta. Muito, mas apenas se você quiser conhecê-lo. Apertei sua mão. Essa é sua escolha, Paulina. Não minha, não dele. Se você precisar de tempo para pensar sobre isso, ou se decidir que não está pronta, está tudo bem. Ela puxou a mão de volta, pegou o garfo novamente. Por vários minutos, ela comeu em silêncio enquanto eu observava, tentando não projetar minhas próprias ansiedades em sua decisão. Como ele é? Ela perguntou finalmente. Quero dizer, eu sei que pareço com ele, mas qual é a personalidade dele? Pensei em como responder honestamente sem influenciá-la. Ele é muito inteligente. Gosta de livros. Ele tem uma editora agora. Ele é... Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. Ele é mais quieto do que costumava ser, mais cuidadoso com suas palavras. Ele cometeu erros grandes,
mas está tentando ser melhor. Ele toca piano. A pergunta me surpreendeu. Não, mas ele joga xadrez. Ou pelo menos jogava. Hum, ela comeu outra mordida. E se eu o conhecer e não gostar dele? Então você não precisa vê-lo novamente. Ou você pode vê-lo apenas às vezes, se quiser. Isso não é tudo ou nada, querida. Podemos descobrir isso à medida que avançamos. E você? Você gosta dele? Eu não esperava nessa pergunta. Ainda estou descobrindo isso. Ele me machucou muito quando partiu, mesmo que tivesse boas razões. Isso não desaparece só porque eu entendo por que ele fez isso. Paulina ela sentiu lentamente. Os pais da Anya são divorciados. Ela diz que é melhor quando eles são honestos sobre não gostarem um do outro do que quando fingem. Isso é muito sábio da parte da Anya. Ela tem quase 10 anos. Ela sabe das coisas. Paulina terminou sua última mordida de panqueca, depois olhou diretamente para mim. Eu quero conhecê-lo, mas não sozinha. Você tem que estar lá também. Alívio e ansiedade se misturaram em meu peito. Claro, eu estarei lá. Podemos nos encontrar em um lugar neutro. Talvez a biblioteca ou o parque. A livraria. Sua decisão foi imediata. Você disse que há uma loja vazia na rua Oak. Ele pode me mostrar? Ele pode me falar sobre livros e o que ele quer fazer com o espaço. Olhei para minha filha, admirada mais uma vez por sua sabedoria. Ela encontrou um meio-termo perfeito, encontrando seu pai, no contexto de seu trabalho, com um propósito claro para a conversa. Um lugar que não era emocionalmente carregado para nenhum de nós. Vou perguntar a ele, prometi. Quando você gostaria de fazer isso? Hoje. Ela se levantou, recolhendo nossos pratos. Antes que eu fique muito nervosa e mude de ideia, meu coração martelou. Hoje. Paulina, isso é muito rápido. Mamãe, você sempre me diz que quando algo é difícil, é melhor fazer rapidamente, como tirar um curativo. Ela lavou o prato na pia. Se eu esperar, vou apenas me preocupar. Você pode ligar para ele? Peguei meu telefone com as mãos trêmulas. Roman atendeu imediatamente, como se estivesse esperando ao lado do telefone. Alisa, Paulina quer te conhecer hoje, se você estiver disponível. Silêncio. Então sua voz, áspera de emoção. Hoje? Sim, com certeza. Onde? Quando? A loja vazia na rua Oak, a que eu mencionei. Você pode nos encontrar lá às 2 horas? Estarei lá. Alisa, obrigado. Obrigado por isso. Não me agradeça ainda. Esta é a escolha da Paulina, e ela se reserva o direito de mudar de ideia a qualquer momento. Claro, o que ela precisar. Depois que desliguei, Paulina apareceu ao meu lado. O que devo vestir? O que te deixar confortável? Meu vestido azul, aquele com bolsos. Ela já estava indo para o quarto, caso eu precise colocar minhas mãos em algum lugar. Observei-a ir, maravilhada com sua autoconsciência. 9 anos de idade, e ela entendia seus próprios hábitos nervosos bem o suficiente para se planejar. A manhã se arrastou. Paulina alternava entre conversas animadas sobre as perguntas que queria fazer a Roman e momentos de silêncio em que se retirava para seus próprios pensamentos. Tentei manter a calma, mas minha própria ansiedade continuava aumentando. À 1h30, nos agasalhamos em nossos casacos de inverno e caminhamos para a Rua Oak. A loja estava de fato vazia. Verifiquei o nome do proprietário nos registros da cidade e confirmei que estava disponível. Grandes janelas davam para a rua e, através delas, eu podia ver pisos de madeira empoeirados e prateleiras embutidas ao longo das paredes. Roman já estava lá, em pé do lado de fora da porta. Ele usava jeans escuros e um suéter preto sob o casaco, mais casual do que eu o tinha visto na igreja. Quando nos viu nos aproximando, ele ficou muito quieto. A mão de Paulina encontrou a minha. Senti sua atenção através de seus pequenos dedos. Está tudo bem, murmurei. Podemos dar meia volta agora mesmo, se você quiser. Não, sua voz estava firme, apesar do aperto em minha mão. Eu quero fazer isso. Paramos a alguns metros de Roman. Ele olhou para Paulina com um desejo tão explícito que tive que desviar o olhar. Olá, ele disse suavemente. Você deve ser a Paulina. Sou. Ela ergueu o queixo. Você é meu pai. Sou. Ele se agachou para ficar no nível dos olhos dela. Estou muito feliz em te conhecer. Está? O desafio em sua voz era puro aço, porque a mamãe disse que você não sabia de mim quando partiu. Então talvez você não ficasse feliz se soubesse. Comecei a intervir. Isso era muito duro para um primeiro encontro, mas Roman ergueu uma mão gentil.
Essa é uma pergunta justa, ele disse, seu olhar nunca deixando o rosto de Paulina. E não posso dizer com certeza o que teria feito se soubesse. Mas posso te dizer isto. Descobrir que você existe foi o maior presente da minha vida. Só queria ter sabido antes. Por que você deixou a minha mãe? Para protegê-la de pessoas que queriam machucá-la por minha causa. Sua voz permaneceu firme. Foi a escolha errada. Eu deveria ter encontrado outra maneira, mas eu estava com medo e fui estúpido e a deixei muito triste. Paulina considerou isso. A mamãe diz que você sente muito. Sinto mais do que posso expressar. Desculpas não consertam as coisas. Não, não consertam. O respeito de Roman por ela era evidente em seu tom. Mas é por onde começamos. E então tentamos fazer melhor. Ela o estudou por um longo momento. Aqueles olhos cinzas, tão parecidos com os dele, avaliando cada detalhe. Você tem uma cicatriz na testa. Sua mão se moveu inconscientemente para a fina linha branca. Tenho. De muito tempo atrás. Dói? Não mais. A mamãe tem uma cicatriz na mão de quando estava me ensinando a cozinhar e eu peguei a panela quente. Paulina ergueu minha mão para mostrar a pequena marca na minha palma. Ela diz que cicatrizes são apenas a prova de que sobrevivemos a algo. Sua mãe é muito sábia. Eu sei. Paulina soltou minha mão e endireitou os ombros. Podemos ver a livraria agora? Roman se levantou, tirando as chaves do bolso. Tomei a liberdade de conseguir acesso com o proprietário. Espero que não tenha problema. Ele destrancou a porta e entramos no espaço empoeirado. Era maior do que parecia de fora. 2 cômodos conectados por um arco com as prateleiras embutidas que eu havia notado e uma pequena área de escritório nos fundos. O que você faria com isso? Paulina perguntou, movendo-se para examinar as prateleiras. Encheria de livros, claro. Roman a seguiu a uma distância respeitosa, de todos os tipos. Lançamentos, clássicos, autores locais. Talvez uma sessão infantil neste canto com cadeiras confortáveis para leitura. E uma sessão de música. Ela olhou para ele. A mamãe ensina música. Livros sobre compositores e teoria e essas coisas. Com certeza. Uma parede inteira para livros de música. Ele apontou para o espaço. Talvez até espaço para partituras. Paulina percorreu o perímetro da sala. Seus dedos deslizando sobre as superfícies empoeiradas. Fiquei para trás, observando os dois juntos pela primeira vez. A semelhança era surpreendente. Não apenas a cor, mas a maneira como se moviam, a inclinação de suas cabeças quando pensavam. Se você abrir esta livraria, disse Paulina, parando em frente à maior janela, você moraria aqui nesta cidade? Eu gostaria se estiver tudo bem para você e sua mãe. Por que importa se está tudo bem para mim? Roman se moveu para ficar ao lado dela, ambos olhando para a rua nevada. Porque esta é a sua cidade, sua casa. Não quero te deixar desconfortável, estando em um lugar onde você não me quer. Isso é gentil da sua parte. Ela se virou para encará-lo. Mas também meio bobo. Você é meu pai. Não tenho que me acostumar com você por perto, eventualmente? Ele sorriu. Um sorriso real que transformou seu rosto. Suponho que seja verdade. E a mamãe precisa de alguém para conversar sobre coisas de adulto. A Tatiana é legal, mas fala demais sobre seus gatos. Não pude deixar de rir. Paulina me lançou um olhar que dizia que ela estava sendo perfeitamente séria. Eu gosto dos gatos da Tatiana, protestei. Você é educada sobre os gatos da Tatiana. Há uma diferença. Paulina voltou sua atenção para Roman. Você gosta de gatos? Na verdade, sou mais uma pessoa de cachorros. Eu também. Seu rosto se iluminou. A mamãe diz que não podemos ter um cachorro porque nosso apartamento é muito pequeno, mas talvez quando eu for mais velha. Talvez, intervi. Devemos nos concentrar na situação atual antes de fazer planos para futuros animais de estimação. Ambos se viraram para me olhar. Expressões idênticas de leve exasperação que apertaram meu peito. Certo, disse Paulina. Situação atual. Ela encarou Roman diretamente. Aqui está o que eu acho. Você pode abrir a livraria. Você pode morar na cidade, mas tem que jantar conosco uma vez por semana para que eu possa te conhecer. E você não pode me comprar muitos presentes para compensar por não ter estado aqui antes. Porque isso é simplesmente estranho. Os lábios de Roman se contraíram. Esses termos são aceitáveis. E você tem que ser legal com a mamãe. Mesmo quando estiverem falando sobre coisas chatas de adulto, você não pode deixá-la triste. Farei o meu melhor para não fazer isso. Ok, então. Ela estendeu a mão, fechado.
Ele a apertou solenemente. Fechado. Eu os observei, meu coração na garganta. Não era assim que eu imaginava nosso primeiro encontro. Eu esperava lágrimas ou raiva ou emoção avassaladora. Em vez disso, minha filha prática havia negociado termos como uma pequena advogada e aparentemente decidido que seu pai era aceitável. Podemos tomar chocolate quente agora? Paulina perguntou. Toda essa conversa de adulto está me deixando com sede. Caminhamos até o café na rua principal. Paulina entre nós. Ela conversava sobre a obra-escola, sobre seus amigos, sobre o livro que estava lendo. Roman ouvia com total atenção, fazendo perguntas que mostravam que ele estava realmente a ouvindo. No café, Sônia nos trouxe 3 chocolates quentes sem que pedíssemos, seus olhos arregalados de curiosidade ao ver Roman conosco. A fofoca da cidade estaria ativa desta noite. Eu tenho uma pergunta, anunciou Paulina, mexendo seu chocolate. Uma grande. Tudo bem, disse Roman com cuidado. Se você e a mamãe eram casados antes e nunca se divorciaram de verdade, ela fez uma pausa. Isso significa que vocês ainda são casados? Engasguei com meu chocolate. Os olhos de Roman encontraram os meus por cima da cabeça de Paulina. Isso é complicado, consegui dizer. Legalmente sim, disse Roman em voz baixa. Ainda somos casados, mas sua mãe tem todo o direito de mudar isso se quiser. Você quer? Paulina me perguntou. Isso não é algo que precisamos decidir agora. Mas eventualmente ela era implacável. Porque se vocês são casados, isso significa que somos todos uma família. Mais ou menos, mesmo que não moremos juntos. Famílias vêm em todas as formas, eu disse com cuidado. Morar juntos ou separados não muda se as pessoas são uma família. Eu sei disso, Paulina revirou os olhos. O pai da Ana mora em outra cidade e eles ainda são uma família. Mas ele e a mãe da Ana não são mais casados. Você e... Ela gesticulou para Roman. E meu pai ainda são casados. Isso é diferente, Roman pigarreou. O que sua mãe quer dizer é que o casamento é mais do que papéis legais. É sobre se 2 pessoas querem construir uma vida juntas. Sua mãe e eu precisamos de tempo para descobrir o que queremos. Ok, Paulina aceitou isso com um encolher de ombros, mas vocês deveriam descobrir isso meio logo. É estranho não saber. Depois do chocolate quente, acompanhamos Paulina de volta ao nosso apartamento. Na porta, ela se virou para Roman. Mesmo horário no próximo sábado para o jantar. Estarei lá, ele se agachou novamente. Obrigado por me dar uma chance, Paulina. Significa tudo para mim. Ela nos surpreendeu a ambos ao dar um passo à frente e abraçá-lo. Breve e um pouco desajeitado, mas genuíno. Você parece legal. Não estrague tudo. Então ela se foi, desaparecendo em nosso apartamento com um aceno. Fiquei na porta com Roman, de repente sem saber o que dizer. Ela é extraordinária, ele disse suavemente. Você fez um trabalho incrível criando-a. Ela se cria metade do tempo. Sempre foi sábia além da idade. Ela tem seu coração. Ele encontrou meus olhos. E, aparentemente, minha tendência a falar muito diretamente. Quase sorri sobre o que ela disse, a coisa do casamento. Sei que é complicado. Não precisamos discutir isso agora. Ele deu um passo para trás, me dando espaço. Eu quis dizer o que disse a ela. Precisamos de tempo para descobrir o que ambos queremos. E o que você quer? Roman, a pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la. Ele me olhou por um longo momento. Eu quero o que joguei fora há 10 anos, mas sei que não mereço. Então, o que eu aceitarei é o que você estiver disposta a dar, mesmo que sejam apenas jantares de sábado e uma coparentalidade educada. É tudo o que pode ser agora. Eu entendo. Ele se virou para sair, depois parou. A Lisa, ela é perfeita. Obrigado por ela, por mantê-la segura todos esses anos. Depois que ele saiu, entrei e encontrei Paulina em seu quarto, já absorta em um livro. Então, sentei-me na beira de sua cama. O que você achou? Ele está triste. Ela não ergueu os olhos do livro. Muito, muito triste. Mas ele está tentando não demonstrar. Você notou isso? É óbvio. Ela virou uma página. Ele olha para você do jeito que o príncipe encantado olha para a Cinderela no meu livro de histórias. Como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Meu coração apertou. Paulina, estou apenas dizendo o que vi. Ela finalmente ergueu os olhos. Você ainda está apaixonada por ele? Onde você aprendeu a fazer perguntas como essa? Nos livros. Você está? Pensei em mentir, em desviar, mas ela merecia mais. Eu não sei.
Parte de mim provavelmente sempre amará quem ele era, mas não sei se posso amar quem ele é agora. Por que não? Porque o amor requer confiança, e a confiança requer tempo. Seu pai e eu, Tash, temos muita dor entre nós. Mas vocês vão tentar descobrir. Quero dizer, você quer que eu tente? Ela encolheu os ombros. Eu quero que você seja feliz. Você está sempre cuidando de mim, trabalhando e sendo responsável. Você deveria ter alguém para te fazer rir, da boca das crianças. Naquela noite, depois que Paulina estava dormindo, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá e o cartão de Roman. Por impulso, enviei-lhe uma mensagem. Obrigado por ser tão bom com ela hoje. Significou muito. Sua resposta veio imediatamente. Obrigado por me deixar conhecê-la. Vejo você no sábado. Fiquei olhando para a mensagem, depois adicionei. A livraria é uma boa ideia. A Rua Oak poderia usar mais negócios locais. Isso significa que tenho sua permissão para alugá-la? Digitei e apaguei várias respostas antes de me decidir por sim, mas apenas se você prometer ter uma sessão infantil adequada. Paulina irá inspecioná-la. Não sonharia em abrir sem a aprovação dela. Sorri, apesar de mim mesma, e então pousei o telefone antes que pudesse continuar a conversa. Isso já era mais do que eu planejava dar a ele. Mas talvez Paulina estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de me proteger da possibilidade e começar a descobrir o que eu realmente queria. A questão era, eu tinha coragem de descobrir? O primeiro jantar de sábado foi estranho. Roman chegou exatamente na hora com uma garrafa de vinho para mim e um livro cuidadosamente escolhido para Paulina. Uma coleção de contos de fadas de todo o mundo, nada muito caro ou chamativo. Ela o aceitou com prazer solene e imediatamente se retirou para o sofá para examiná-lo enquanto eu terminava de cozinhar. Posso ajudar? Roman estava em minha pequena cozinha, parecendo incerto de uma forma que eu nunca o tinha visto antes. Você pode pôr a mesa. Apontei para o armário. Os pratos estão ali, talheres naquela gaveta. Movemo-nos um ao redor do outro com cuidado, evitando o contato acidental. A cozinha, que parecia espaçosa quando apenas Paulina e eu cozinhávamos juntas, de repente parecia impossivelmente pequena com a presença de Roman a preenchendo. Você ainda faz o estrogonofe de cogumelos, ele observou, me observando mexer. É o favorito da Paulina. Ela pedia toda semana. Não mencionei que aprendi a fazê-lo para ele durante nosso casamento, que tinha sido o favorito dele primeiro. A conversa no jantar foi hesitante no início. Paulina conduziu a maior parte, contando a Roman sobre sua escola, seus amigos, o concerto de inverno, onde ela tocaria uma peça solo. Ele ouvia com total atenção, fazendo perguntas que mostravam que ele estava genuinamente interessado, não apenas sendo educado. A mamãe está me ensinando o noturno de Chopin, Paulina disse pegando o estrogonofe. É muito difícil, mas ela diz que estou pronta. O em mi bemol maior? Roman perguntou. Olhei para cima, surpresa. Você se lembra dos números de opus? Lembro-me de você tocando tarde da noite quando não conseguia dormir. Seus olhos encontraram os meus brevemente antes de voltarem para Paulina. É lindo. Adoraria ouvi-la tocar quando estiver pronta, talvez em algumas semanas. Ainda estou trabalhando na seção do meio. Paulina limpou a boca. Você toca algum instrumento? Não, mas aprecio música. Sua mãe tentou me ensinar piano uma vez, mas eu era um caso perdido. Ele não tem senso de ritmo, acrescentei, e então me contive. Essa familiaridade fácil, esse compartilhamento de velhas memórias, era perigoso. Mas Paulina sorriu. Tudo bem, nem todo mundo precisa tocar. A mamãe diz que o mundo precisa de ouvintes também. Depois do jantar, Paulina demonstrou seu progresso atual no noturno. Roman sentou-se no sofá, ouvindo com uma expressão de admiração enquanto seus pequenos dedos encontravam o caminho através das delicadas frases de Chopin. Ela tropeçou nas passagens difíceis, mas sua musicalidade já era evidente. Quando ela terminou, Roman aplaudiu. Isso é notável, Paulina, de verdade. Eu ainda cometo muitos erros. Todos os músicos cometem erros. O que importa é o sentimento que você coloca nisso. Ele olhou para mim. Sua mãe me ensinou isso. Eu ensinei? Não me lembrava de ter dito isso a ele, mas parecia algo que eu teria dito. A noite terminou às 8, hora de dormir de Paulina. Roman entendeu a dica com elegância, agradecendo-nos pelo jantar e prometendo nos ver no próximo sábado. Na porta, Paulina o abraçou novamente, menos desajeitado desta vez.
Você deveria trazer seu livro favorito na próxima semana. Quero saber que tipo de livros você gosta. Eu trarei. Ele olhou para mim por cima da cabeça dela. Obrigado, Alisa, por isso. Depois que ele saiu, ajudei Paulina a se preparar para dormir. Ela conversava sobre Roman, sobre o livro de contos de fadas que ele trouxe, sobre como era estranho, mas legal, ter um pai. Você acha que ele vai continuar vindo? Ela perguntou enquanto eu a cobria. Ele prometeu que viria. Acho que ele vai manter essa promessa. Bom, ela bocejou, eu gosto dele. Ele é mais quieto do que eu esperava que os pais fossem. O que você esperava? Mais barulhentos, como o pai da Ana ou o pai do Maile. Eles estão sempre rindo e sendo bobos. Mas acho que quieto também é bom. Combina mais com você. Beijei sua testa. Durma bem, minha menina sábia. Mamãe. Sua voz me parou na porta. Você está feliz que ele está aqui? A pergunta merecia uma resposta honesta. Estou feliz por você, e estou cautelosamente esperançosa sobre o resto. Ela sorriu, satisfeita. Isso é bom o suficiente por enquanto. Os jantares de sábado se tornaram rotina. A cada semana, Roman chegava com algum presente pequeno e atencioso, nunca caro, sempre cuidadosamente escolhido. Um diário em branco para Paulina quando ela mencionou querer escrever histórias. Um livro antigo de canções folclóricas russas para mim, quando mencionei precisar de novo material para meus alunos. Ele se lembrava de tudo o que dizíamos, prestava atenção aos detalhes. Paulina floresceu sob sua atenção. Ela lhe fazia perguntas sobre sua infância, sobre como era sua avó, sobre a editora que ele estava montando. Roman respondia a tudo honestamente, até mesmo às perguntas difíceis. Por que você fez coisas ruins? Ela perguntou uma noite em meados de janeiro com sua franqueza característica. Roman não se abalou. Porque fui criado em um mundo onde essas coisas pareciam normais, onde me ensinaram que poder e controle importavam mais do que bondade ou honestidade. Foi preciso perder tudo o que era importante para mim para perceber o quão errado isso era. Você ainda pensa em fazer coisas ruins? Às vezes, velhos hábitos são difíceis de quebrar. Mas agora tenho melhores razões para ser bom. Ele olhou para ela. Eu tenho você e sua mãe. Não quero decepcionar nenhuma de vocês. Bom, Paulina disse simplesmente e voltou ao seu jantar. Observei essas trocas com uma mistura de orgulho em minha filha e algo mais complicado em relação a Roman. Ele era paciente com as perguntas dela, honesto sem ser inadequado, construindo um relacionamento baseado no respeito mútuo em vez de obrigação. Em fevereiro, a livraria começou a tomar forma. Roman contratou empreiteiros locais para reformar o espaço, preservando seu caráter histórico. Ele consultou Paulina sobre a seção infantil. Ela o acompanhou à loja um sábado e voltou para casa cheia de planos para cantos de leitura e expositores. Ele vai ter uma parede inteira para livros de música, ela me disse animadamente. E ele disse que quando a loja abrir, talvez você pudesse fazer um recital de piano lá para clientes e alunos. Ele disse, Tentei manter minha voz neutra. Ele disse que muitas livrarias têm eventos e a música traria mais pessoas, além de mostrar a sessão de música. Ela fez uma pausa. Acho que ele está tentando encontrar maneiras de te ver mais. Não apenas a mim, Paulina. É óbvio, mamãe. O jeito que ele olha para você quando você não está prestando atenção. O jeito que ele sempre pergunta sobre o seu dia. O jeito que ele se lembrou que você toca o noturno quando não consegue dormir. Minha filha de 9 anos era observadora demais para o seu próprio bem. Mesmo que isso seja verdade, eu disse com cuidado. Não significa que algo vai acontecer. Seu pai e eu temos uma história complicada. Eu sei, mas talvez vocês pudessem ter um futuro menos complicado. Naquela noite, Roman me enviou uma mensagem diretamente pela primeira vez fora de nossos arranjos de sábado. Paulina mencionou que você poderia considerar fazer um recital na livraria. Sem pressão, mas eu adoraria sediar algo assim se você estiver interessada. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Deixe-me pensar sobre isso. Quando você está planejando abrir? Abril, se as reformas continuarem no prazo. Então há tempo. Pousei o telefone, meu coração acelerado. Um recital em sua livraria significaria colaboração. Significaria nós trabalhando juntos em algo além da coparentalidade de Paulina. Significaria me aproximar do que quer que estivesse crescendo entre nós. Eu estava pronta para isso? No sábado seguinte, Roman chegou com seu livro favorito, como Paulina havia pedido.
Uma cópia gasta de Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, em russo, com anotações nas margens. Já li isso pelo menos 20 vezes, ele disse a Paulina enquanto ela o examinava com cuidado. Toda vez encontro algo novo. Sobre o que é? Ela virou as páginas reverentemente, entendendo claramente que aquilo era algo precioso para ele. Irmãos, família, fé, redenção. Ele fez uma pausa. A questão de se as pessoas podem mudar ou se estamos presos a quem sempre fomos. E o que você acha? As pessoas podem mudar? Tenho que acreditar que podem. Caso contrário, não há esperança para nenhum de nós. Paulina devolveu o livro. Você deveria continuar lendo então, até ter certeza. Naquela noite, depois que Paulina estava na cama, Roman demorou na porta. Havíamos caído nesse padrão, ele ficando alguns minutos depois que ela ia dormir. Ambos fingindo que precisávamos discutir detalhes da coparentalidade. Ela está ficando mais confortável comigo, ele observou. É fácil ficar confortável com você. Você a ouve, a leva a sério. Isso importa para as crianças. Fiz uma pausa. Importa para todos, na verdade. Estou tentando ser o pai que ela merece. O homem que vocês duas merecem. Roman, eu sei. Sei que você não está pronta para falar sobre nós, sobre o que éramos ou o que poderíamos ser, mas preciso que você saiba que não vou a lugar nenhum. Vou esperar o tempo que você precisar. A sinceridade em sua voz apertou meu peito. E se eu nunca parar de precisar de tempo, então eu esperarei para sempre. Ele disse isso simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você e Paulina valem a pena esperar. Depois que ele saiu, me encontrei ao piano. Meus dedos encontraram o Noturno de Chopin sem pensamento consciente. A mesma peça que eu tocava tarde da noite durante nosso casamento, quando não conseguia dormir. A mesma peça que ele mencionou se lembrar. A melodia serpenteava pelo apartamento silencioso, melancólica e doce. Deixei minhas mãos expressarem o que eu não conseguia dizer em voz alta. A confusão, o anseio, o medo de me permitir ter esperança novamente. Quando terminei, sentei-me em silêncio, as mãos repousando nas teclas. Meu telefone vibrou, uma mensagem de Roman. Eu podia te ouvir tocando da rua. Ainda lindo, ainda você. Ele estava do lado de fora, ouvindo. O pensamento deveria ter me perturbado. Em vez disso, pareceu uma promessa de que ele sempre estaria lá, perto o suficiente para ouvir minha música, esperando permissão para se aproximar. Em março, Tatiana me encurralou em seu apartamento durante nosso chá semanal. Então, ela disse, despejando camomila em xícaras delicadas. Vamos falar sobre o elefante na sala? Que elefante? Roman, que tem jantado semanalmente com você e Paulina por 3 meses, que te manda mensagens sobre eventos na livraria, que claramente ainda está apaixonado por você. Ela me entregou uma xícara. A questão é, você ainda está apaixonada por ele? Bebi o chá, queimando a língua. Não é tão simples. Nunca é, mas... Alisa, eu vejo o jeito que você sorri quando fala sobre algo que ele disse. Eu vejo o jeito que você começou a usar os brincos que amava durante seu casamento. Eu te vejo voltando à vida. Ou estou sendo uma tola de novo? Talvez. A voz de Tatiana suavizou. Mas talvez ser uma tola apaixonada seja melhor do que ser sábia e solitária. Olhe o que ele está fazendo. Ele não está apenas tentando te reconquistar. Ele está construindo uma vida aqui, abrindo um negócio, sendo um pai para a Paulina. Essas não são as ações de alguém que está brincando. Ele me destruiu uma vez, Tati. Não tenho certeza se consigo sobreviver a isso de novo. Então não deixe que ele tenha todo o poder. Estabeleça limites. Faça-o provar a si mesmo, mas não o exclua completamente só porque está com medo. Suas palavras ficaram comigo durante a semana. Quando o sábado chegou, tomei uma decisão. Depois do jantar, depois que Paulina foi para a cama, pedi a Roman para ficar. Tenho pensado no recital, eu disse enquanto nos sentávamos à minha pequena mesa da cozinha. Eu farei, com uma condição. A esperança brilhou em seus olhos. Qualquer coisa. Vamos devagar com tudo. O recital é profissional. Eu apoiando seu negócio e você apoiando minha música. Não significa que estamos juntos. Não significa que perdoei tudo. Eu entendo. E você precisa ser paciente, comigo, com toda essa situação. Passei 10 anos acreditando que você não me amava. Você não pode apagar isso da noite para o dia com jantares de sábado e presentes atenciosos. Eu sei.
Ele se inclinou para a frente. Alisa, eu aceitarei o que você estiver disposta a dar. Amizade, coparentalidade, colaboração profissional. Tudo isso é mais do que eu mereço. Pare de dizer isso. Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Pare de agir como se não merecesse bondade humana básica. Sim, você tomou decisões terríveis, mas você também está tentando fazer melhor. Isso deveria contar para alguma coisa. Algo mudou em sua expressão. Conta para alguma coisa com você? Encontrei seus olhos do outro lado da mesa. Estou concordando com o recital, não estou? É um começo. É mais do que um começo. É tudo. Ele saiu pouco depois, mas não antes de apertar minha mão gentilmente. O toque enviou eletricidade através de mim, um lembrete de que meu corpo se lembrava de amá-lo, mesmo que minha mente ainda estivesse cautelosa. Naquela noite, fiquei acordada pensando em confiança e risco e segundas chances, sobre se o amor era algo em que se caía ou algo que se escolhia consciente e deliberadamente, apesar do medo. Do lado de fora da minha janela, a neve caía suavemente. A primavera estava chegando, trazendo com ela a abertura da livraria de Roman, o recital e decisões que eu vinha evitando por meses. Paulina perguntou se eu ainda estava apaixonada por Roman. Eu disse que não sabia. Mas deitada no escuro, ouvindo a respiração suave da minha filha em seu quarto no corredor, admiti a verdade para mim mesma. Eu nunca parei de amá-lo. Apenas aprendi a viver com a dor de sua ausência. Agora ele estava de volta e a dor estava se transformando em outra coisa. Algo frágil e aterrorizante e cheio de possibilidade. A questão não era se eu o amava. A questão era se eu era corajosa o suficiente para me permitir amá-lo novamente. A livraria abriu em um sábado em meados de abril, com a primavera finalmente rompendo o domínio do inverno. Roman a chamou de A Página de Prata. Uma referência, ele me disse em particular, aos fios prateados em seu cabelo e à nova página que ele estava tentando escrever em sua vida. Paulina e eu chegamos cedo para ajudar nos preparativos finais. Ela se nomeou a inspetora oficial da seção infantil, que Roman havia projetado exatamente de acordo com suas especificações. Cantos de leitura com almofadas, prateleiras na altura das crianças, uma pequena área de palco para contação de histórias. É perfeito, ela declarou, girando no centro do espaço. Absolutamente perfeito. Roman a observava com alegria indisfarçada. Sua aprovação significa tudo. A sessão de música ocupava uma parede inteira, como prometido. Passei os dedos pelas lombadas, livros de teoria, biografias de compositores, coleções de partituras. Ele até incluiu vários volumes raros que eu mencionei querer meses atrás em uma conversa casual. Você se lembrou? Eu disse suavemente. Lembro-me de tudo o que você me diz. Ele ficou perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. O recital está marcado para o segundo sábado de maio. Ainda funciona para você? Sim, tenho praticado. Eu vinha fazendo mais do que praticar. Eu vinha derramando tudo o que não conseguia dizer na música, deixando Chopin, Rachmaninoff e Debussy expressarem o emaranhado complicado de minhas emoções. Mal posso esperar para te ouvir tocar de novo. Realmente te ouvir. Não apenas momentos roubados através de janelas. Virei-me para encará-lo. Você tem feito isso, ouvido do lado de fora do meu apartamento. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Às vezes, quando estou passando. Não demoro. Sei que é uma invasão de privacidade, mas quando te ouço tocar, não consigo evitar parar por um momento. Eu deveria ter ficado com raiva. Em vez disso, senti algo quente se desenrolar em meu peito. Você é impossível. Eu te amo. Ele disse isso simplesmente em voz baixa, como se estivesse afirmando um fato. Eu nunca parei e nunca vou parar. Mas sei que você ainda não está pronta para ouvir isso. Roman, não estou pedindo nada, ele interrompeu gentilmente. Apenas te dizendo a verdade, porque prometemos honestidade, lembra? A voz de Paulina chamou do outro lado da loja, me salvando de ter que responder. Mamãe, venha ver a sessão de contos de fadas de diferentes países. A inauguração foi movimentada. Metade da cidade apareceu para apoiar o novo negócio. Roman se movia pela multidão com confiança tranquila, recomendando livros, conversando com clientes, fazendo todos se sentirem bem-vindos. Observei-o trabalhar,
Vi como ele se transformou do homem que comandava um império criminoso para alguém que genuinamente se importava em conectar pessoas com histórias. Ele é bom nisso, observou Tatiana, aparecendo ao meu lado com uma xícara do café que Romani estava servindo. Um vendedor nato, quem diria? Ele sempre amou livros. Eu só nunca o vi em um contexto onde isso pudesse ser toda a sua vida. E agora? Ela estudou meu rosto. O que você vê quando olha para ele agora? Observei Roman se agachar para conversar com uma criança pequena sobre um livro ilustrado. Sua expressão paciente e gentil. Vejo alguém tentando muito ser melhor do que era. Está funcionando? A tentativa. Antes que eu pudesse responder, Paulina se aproximou. Mamãe, a senhora Vulova quer saber se você está aceitando novos alunos de piano. Posso dizer a ela? Sim, você pode dizer a ela para me ligar na próxima semana para discutirmos. Paulina correu para transmitir a mensagem e Tatiana ergueu uma sobrancelha. Sua filha está fazendo uma campanha de marketing para você. Ela está determinada a que eu seja feliz e bem-sucedida. Aparentemente, isso requer que a livraria de Roman tenha sucesso e meu estúdio de piano se expanda. Garota esperta. Ela sabe que se vocês dois estiverem prosperando, ela terá dois pais estáveis em vez de um estressado. A inauguração continuou até tarde da noite. Quando fechamos as portas às 9, Paulina estava dormindo em uma das almofadas do canto de leitura, enrolada no livro de contos de fadas que Roman lhe dera meses atrás. Eu a levo para casa, Roman ofereceu. Está no meu caminho. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido a distância cuidadosa que vinha preservando. Mas eu estava cansada, e a noite tinha sido longa, e a visão dele levantando gentilmente nossa filha em seus braços fez minhas defesas desmoronarem. Caminhamos por ruas tranquilas, a cabeça de Paulina apoiada no ombro de Roman. Ele a carregava com facilidade praticada, como se fizesse isso há anos em vez de meses. Obrigado, ele disse enquanto caminhávamos, por estar aqui hoje, por apoiar isso. Paulina queria estar aqui. Eu vim por ela. Eu sei. Ele olhou para mim. Mas você ficou. Você conversou com clientes sobre a sessão de música, recomendou livros, ajudou a senhora Vulkov a encontrar algo para o neto dela. Você não precisava fazer nada disso, ele estava certo. Eu me deixei levar pela energia. Descobri que estava genuinamente gostando do trabalho de conectar pessoas com livros e música. No meu apartamento, Roman levou Paulina diretamente para o quarto dela. Puxei as cobertas e ele a deitou gentilmente. Nós dois trabalhando em sincronia silenciosa para tirar seus sapatos e cobri-la. Ela se mexeu um pouco. Papa. A palavra foi sonolenta, inconsciente. Roman congelou, sua mão ainda no cobertor. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Shhh, sussurrei para Paulina. Durma agora. Ela se acomodou imediatamente, sua respiração se acalmando. Roman ficou lá por um longo momento, apenas a observando. Na sala de estar, ele se virou para mim, sua voz áspera. Ela me chamou de Papa. Eu ouvi. Eu não pensei. Eu nunca esperei. Ele parou, sobrecarregado. Ela tem te chamado assim quando fala de você para os amigos. Eu não a corrigi porque... Fiz uma pausa. Porque você é o Papa dela, mesmo que ainda estejamos descobrindo o que isso significa para todos nós. Ele se sentou pesadamente no sofá. Alisa, preciso te dizer algo sobre o recital. A preocupação cintilou em mim. O que tem? Convidei alguém. Alguém de antes. Ele olhou para mim. Kirill, meu ex-associado. Ele está limpo há 5 anos, vivendo tranquilamente no campo como mencionei, mas ele esteve no meu casamento e te conhecia, e perguntou se poderia vir ao recital para ver como você estava. O nome me deu um arrepio. Kirill tinha sido o braço direito de Roman durante nosso casamento. Eficiente, leal e aterrorizante em sua competência. Por que você o convidaria sem me perguntar primeiro? Estou perguntando agora. Eu deveria ter perguntado antes, mas estava com medo de que você dissesse não. Ele passou a mão pelo cabelo. Kirill é meu amigo mais próximo desde a infância. Ele esteve lá em tudo, nos anos ruins e na redenção. Ele quer ver que finalmente encontrei meu caminho de volta para você e para a Paulina. E se eu disser não? Então eu o desconvidarei. Seu conforto importa mais do que a curiosidade dele. Pensei sobre isso, sobre como Roman havia honrado cada limite que eu estabeleci, havia sido paciente e honesto mesmo quando isso lhe custou. Ele pode vir, mas Roman, sem mais surpresas. Se você vai trazer pedaços do seu passado para o nosso presente, preciso de aviso. Concordo, eu prometo. Ele se levantou. Eu deveria ir. Está tarde.
Na porta, ele parou. Quando ela me chamou de Papa, esse foi o melhor momento da minha vida. Melhor do que qualquer coisa que realizei antes, qualquer sucesso que tive. Aquela única palavra da nossa filha. Depois que ele saiu, verifiquei Paulina. Ela ainda estava dormindo profundamente, uma mão sob a bochecha. Nossa filha, a criança que fizemos juntos, que estava nos tecendo de volta em algo que parecia uma família. As semanas que antecederam o recital passaram em um borrão de prática e preparação. Roman providenciou um afinador para o piano vertical no espaço de eventos da livraria. Ele enviou convites, coordenou com a mídia local, transformou-o em um verdadeiro evento comunitário. Você não precisa fazer tudo isso, eu disse a ele durante uma de nossas sessões de planejamento. Eu poderia ter tocado para uma dúzia de pessoas. Você merece um público. Seu talento merece reconhecimento. Ele me olhou intensamente. Por muito tempo, você escondeu sua luz porque estava apenas tentando sobreviver. Deixe as pessoas verem o que você pode fazer. Na noite do recital, cheguei cedo para aquecer. A livraria havia sido transformada. Cadeiras dispostas em fileiras organizadas, iluminação suave criando uma atmosfera íntima. O piano posicionado perfeitamente para a acústica. Kirill chegou assim que eu estava terminando minhas escalas de aquecimento. Ele estava mais velho do que eu me lembrava, mais grisalho, mas com os mesmos olhos afiados que pareciam ver tudo. Alisa Sokolova. Ele usou meu nome de casada deliberadamente. Você parece bem. Você também, Kirill. Roman diz que você se aposentou, 5 anos agora. Eu cultivo vegetais e entedio minha esposa com histórias dos velhos tempos. Ele sorriu levemente. Embora ela insista que os novos dias são muito mais interessantes, a paz me convém mais do que eu esperava. E Roman, a paz lhe convém? A expressão de Kirill ficou séria. Ele é um homem diferente daquele que você conheceu. Os anos como informante, desmantelando tudo o que seu pai construiu, vivendo com o que fez, isso o mudou fundamentalmente. Ele se encontrou nos livros e em tentar fazer as pazes, e em tentar te reconquistar. Isso também, embora eu ache que ele é realista sobre suas chances. Ele só quer estar perto de você e da criança, mesmo que seja tudo o que ele consiga. As pessoas começaram a chegar. Alunos e seus pais, autoridades da cidade, membros curiosos da comunidade. Paulina sentou-se na primeira fila entre Roman e Tatiana, seu rosto brilhando de excitação. Exatamente às 7, Roman se levantou para me apresentar. Obrigado a todos por virem ao primeiro evento comunitário da Página de Prata. É um privilégio apresentar a Lisa Sokolova, uma das melhores musicistas que nossa cidade já produziu. Por favor, deem as boas-vindas a ela. O aplauso foi caloroso, genuíno. Sentei-me ao piano, minhas mãos pousando nas teclas, e deixei todo o resto desaparecer. Toquei o noturno de Chopin primeiro, aquele que Paulina estava aprendendo, aquele que eu tocava tarde da noite, aquele que Roman se lembrava do nosso casamento. Depois, o prelúdio em dó menor de Rachmaninoff, sombrio e poderoso. Em seguida, Clair de Lune de Debussy, sonhador e etéreo. Para minha peça final, escolhi algo que não havia planejado. Träumerei de Schumann, uma peça simples e terna sobre sonhar, sobre esperança, sobre a possibilidade de felicidade após a tristeza. Enquanto eu tocava, meus olhos encontraram os de Roman. Ele me observava com uma absorção tão completa, um amor tão explícito que me tirou o fôlego. Era assim que ele me olhava durante nosso casamento, durante as manhãs tranquilas quando acordávamos entrelaçados, durante os melhores momentos do nosso casamento. O amor nunca havia morrido, apenas fora enterrado sob mentiras, distância e tempo. Quando terminei, o aplauso foi estrondoso. Paulina pulou de pé, batendo palmas freneticamente. Roman também se levantou, seus olhos brilhando com lágrimas que ele não tentou esconder. As pessoas vieram depois para me elogiar, perguntar sobre aulas, solicitar futuras apresentações. Durante tudo isso, eu estava ciente da presença de Roman. Nunca intrusivo, mas sempre lá, me apoiando sem exigir nada em troca. Finalmente, a multidão diminuiu. Kirill se despediu. Dê a ele uma chance, Alissa. Ele merece isso, e você também. E partiu. Tatiana levou Paulina para dormir em sua casa, me dando um olhar significativo ao sair. E então éramos apenas Roman e eu na livraria silenciosa, cercados por histórias esperando para serem lidas. Isso foi lindo,
ele disse suavemente. Ainda mais lindo do que eu me lembrava. Estou melhor do que antes. 10 anos de prática. Você sempre foi extraordinária. Ele se aproximou, mas havia algo diferente esta noite. Uma leveza em sua forma de tocar, como se você tivesse encontrado a paz. Talvez eu tenha encontrado, ou talvez esteja começando a encontrar. Respirei fundo. Roman, preciso te dizer algo sobre nós. Ele ficou muito quieto. Estou ouvindo. Passei meses sendo cuidadosa, me protegendo, mantendo você à distância. E é exaustivo. As palavras vieram mais rápido agora. Estou cansada de ter medo. Cansada de punir você e a mim mesma pelo que aconteceu há uma década. Alisa, deixe-me terminar. Aproximei-me dele. Não estou dizendo que perdoei tudo. Não estou dizendo que não haverá dias difíceis em que velhas mágoas ressurgirão. Mas estou dizendo que quero tentar de verdade. Não apenas coparentalidade ou colaboração profissional, mas nós juntos construindo algo novo. A esperança brilhou em seus olhos. Você tem certeza? Não, estou apavorada. Mas também tenho certeza de que a vida é curta e o amor é raro. E temos uma filha que quer que seus pais sejam felizes juntos, se possível. Ele pegou minhas mãos, segurando-as gentilmente. Vou passar todos os dias do resto da minha vida provando que sou digno desta chance. Eu juro. Não preciso que você seja perfeito, Roman. Só preciso que você seja honesto, que esteja presente, que nos escolha todos os dias, mesmo quando for difícil. Essa é a promessa mais fácil que já fiz. Ele se inclinou lentamente, me dando tempo para recuar. Eu não recuei. Nossos lábios se encontraram em um beijo que era ao mesmo tempo familiar e totalmente novo. O gosto de voltar para casa depois de uma longa jornada. A sensação de encontrar algo precioso que você pensava ter perdido para sempre. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele apoiou a testa na minha. Eu te amo, ele sussurrou. Eu nunca parei e nunca vou parar. Eu também te amo. As palavras pareceram liberdade. Deus me ajude. Eu também nunca parei. Ficamos ali na livraria silenciosa, abraçados, enquanto lá fora a primavera florescia no início do verão e o mundo continuava girando. 2 anos depois, na véspera de Natal, Roman e eu estávamos na igreja de São Nicolau mais uma vez. Mas desta vez, Paulina estava entre nós, segurando 2 velas. Nossa dama de honra, embora tecnicamente devesse ser pajem. Isso é estranho, mas legal, ela sussurrou enquanto o padre Michael começava a cerimônia. Casar com alguém com quem você já é casado. Estamos renovando nossos votos, sussurrei de volta, fazendo novas promessas. Dá no mesmo, ela disse sabiamente. Vocês estão se escolhendo de novo. É isso que importa. Ela estava certa. Os anos seguintes foram complicados. Aprender a confiar novamente, navegar por velhas feridas, construir novos padrões. Mas fizemos isso juntos, com honestidade, paciência e amor. Roman vendeu sua editora e se concentrou totalmente na página de prata, que se tornou o coração da vida cultural de nossa pequena cidade. Eu expandi meu estúdio de piano e realizei recitais regulares. Paulina, agora com 11 anos, tornou-se uma jovem musicista notável e um ser humano ainda mais notável. Compramos uma casa juntos. Nada grandioso, apenas um lugar confortável com espaço para o piano de Paulina e a coleção de livros sempre crescente de Roman. Um lugar que parecia um lar. O padre Michael falou do casamento como uma jornada, de como o amor era tanto um sentimento quanto uma escolha, de como o maior presente que poderíamos dar um ao outro era nosso eu inteiro e imperfeito. Quando chegou a hora dos votos, Roman pegou minhas mãos nas dele. Alisa, 10 anos atrás, eu te fiz uma promessa e depois a quebrei espetacularmente. Hoje, eu te faço uma promessa diferente. Nunca mais escolherei a proteção em vez da parceria. Confiarei em você com a verdade, mesmo quando for difícil. Escolherei nós todos os dias, de todas as maneiras. E amarei você e nossa filha extraordinária enquanto eu respirar. Apertei suas mãos, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Roman, você me ensinou que o amor não é apenas sobre os bons momentos. É sobre escolher um ao outro também nos momentos difíceis. Hoje eu escolho você. Não o homem que você era, não o homem que você pode se tornar, mas exatamente quem você é agora. Falho,
esforçado e corajoso o suficiente para voltar. Construirei esta vida com você, um dia honesto de cada vez. O padre Michaels abençoou nossa união e trocamos novas alianças, simples anéis de prata para substituir os de ouro ornamentados do nosso primeiro casamento. Um novo capítulo, um novo começo. Quando ele nos declarou marido e mulher novamente, Paulina aplaudiu antes mesmo de podermos nos beijar, causando risadas que se espalharam pela igreja. A recepção foi pequena. Tatiana e seu marido, Kirill e sua esposa, um punhado de amigos próximos e familiares. Realizamos na página de prata, cercados por livros, música e amor. Paulina fez um discurso que deixou todos em lágrimas. Minha mamãe sempre me disse que família não é só sobre sangue. É sobre quem aparece, quem fica, quem te escolhe todos os dias. Meu papa partiu uma vez, mas ele voltou. E mais importante, ele continua voltando a cada jantar de sábado, a cada recital, a cada terça-feira comum. Esse é o tipo de pai que eu quero e o tipo de amor que minha mamãe merece. Então, estou muito feliz que eles finalmente estão se entendendo. Mais tarde, enquanto a festa terminava, Roman e eu estávamos juntos, olhando para nossa filha, enquanto ela tocava piano para os convidados restantes. O noturno de Chopin, que ela finalmente dominou, tocado com sentimento e habilidade técnica. Nós fizemos isso, Roman disse suavemente. Aquele ser humano incrível. Fizemos. E agora podemos criá-la juntos. A melhor segunda chance que eu poderia ter pedido. Ele me puxou para perto. Obrigado, Alissa, por sua coragem, por nos dar isso. Obrigado por voltar, por ser paciente, por nos amar o suficiente para esperar. Do lado de fora das janelas da livraria, a neve começou a cair, suave e silenciosa, cobrindo a cidade de branco. Lá dentro, estávamos aquecidos, juntos, em casa. Paulina terminou sua peça sob aplausos entusiasmados, depois se virou para nós com um sorriso. No próximo ano, podemos ter o Natal em nossa casa. Nossa casa de verdade, com vocês dois lá, como uma família normal. Roman e eu trocamos um olhar. Morávamos juntos há 6 meses, mas Paulina estava certa. Era hora de oficializar de todas as maneiras. Sim, eu disse. No próximo ano, teremos o Natal em nossa casa. Todos nós juntos. Finalmente, Paulina suspirou dramaticamente. Só levou vocês dois, tipo 1 milhão de anos para descobrir que pertencem um ao outro. 11 anos, tecnicamente. Roman corrigiu com um sorriso. Dá no mesmo. Agora, podemos cortar o bolo? Estou morrendo de fome. Enquanto nos reuníamos ao redor do bolo, uma criação simples de 2 andares da padaria local, olhei para minha família. Minha filha, tão sábia e maravilhosa. Meu marido, que viajou pela escuridão para encontrar seu caminho de volta à luz. E eu, não mais apenas sobrevivendo, mas verdadeiramente vivendo. Perdemos muito tempo, mas o que ganhamos, essa compreensão arduamente conquistada, esse amor mais profundo, essa segunda chance, valeu cada lágrima, cada dúvida, cada momento de medo. A vida nos deu um presente, a oportunidade de começar de novo, mais velhos e mais sábios, no mesmo lugar onde prometemos o para sempre pela primeira vez. Desta vez, o para sempre parecia possível. Desta vez, sabíamos o que estávamos prometendo.